Olá pessoal, aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre uma obra Eu recomendo hoje arte, literatura, quadrinho, tá? Desculpa. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, né? Deixar o like, dislike, se inscrever, passar para frente esse vídeo e tal. Eu vim falar sobre a obra Moon Shadow. Aqui eu tenho a edição encadernada, eu já tive isso aqui em edição avulsa, mas eu perdi. Depois eu tive uma edição encadernada de novo, eu perdi. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Que é muito legal. Ó, ele é todo pintado em guache aquarela. Ele é do Jim DeMatteis e do Jim J. Mutt, tá? Essa obra é fantástica. E assim, qual que é a... Ela é de 1985. Maravilhosa. E por que eu estou recomendando? Particularmente, junto com a Estação das Brumas do Sandman, eu considero esse o quadrinho mais legal que eu li até hoje na minha vida. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente dá uma opinião, porque, e aí é uma coisa que vale para tudo, a gente tem envolvido nisso questões emocionais, né? Você se identifica com a obra por determinadas questões, você se identifica com uma época que você viveu e tal, então isso é muito normal. Mas por que o Moon Shadow é maravilhoso? Maravilhoso. É uma obra maravilhosa, um quadrinho maravilhoso. Ele começa com a história do Moon, né? Que é o Moon Shadow ele tá velho, um senhor já, ele tá pintando um quadro, então é como se você estivesse lendo as pinturas dele, como que você tá lendo, você tá ouvindo o Moon Shadow contando a história dele e lendo e vendo as gravuras feitas por ele. E ele fala assim, ó, eu vou te contar um segredo. Beleza. E ele começa a contar a história dele. O que é legal no Moon Shadow? Ele chama assim, o subtítulo dele é Um Conto de Fadas para Adultos. Então ele vai contar a história para você como se fosse um conto de fadas. Ele vai contar a história dele, tá? E é uma história fantástica. Então vai ter seres espaciais, ele vai missões espaciais e tudo mais. Só que conforme você vai lendo, você vai percebendo que ele está contando a história. Quando ele conta, por exemplo, a história da mãe dele, a mãe dele é uma hippie dos anos 60, que tinha problema de depressão, não se encaixava na sociedade e tudo mais. O que você vai... mania desse ano, né? Eu já falei, acho que eu estou buscando o pensamento. O que acontece nessa história? Na verdade, você está vendo a história verídica dele. Ele foi um rapaz que nasceu, a mãe dele foi mãe solteira, no movimento Flower Power. Provavelmente ela deu uma pirada usando drogas alucinógenas. E ela morreu. E ele está lembrando de tudo isso. Agora, o modo como ele vai fazer isso é simplesmente genial e fantástico. A beleza do texto, as referências literárias, é interessante porque tem algumas traduções, na época o pessoal não conhecia muito, o Senhor dos Anéis não era famoso do jeito que é, e quando ele cita o Senhor dos Anéis são umas traduções que estão meio erradas, assim, e é super interessante. Um dado, são 12 edições, né, e assim, é fantástico como ele vai mesclando a história dele, na história fantástica, e você começa a perceber que aquilo tudo era uma grande alegoria. A grande referência dessa obra é o Pequeno Príncipe, tá? É como se a gente estivesse vendo o Pequeno Príncipe adolescente. O que acontece nela? O Pequeno Príncipe, ele tem uma série de citações, por exemplo, a cobra não é a cobra, o lobo não é o lobo, né? Ali você tem imagens figurativas, simbólicas, metafóricas, né? E aqui é a mesma coisa. Então os Guildoses, por exemplo, que aparecem lá, que são seres espaciais, o Ira, que é um amigo dele, que vai passar
E assim, você vai ver a história dele. Desde o menino doce, que foi criado super protegido por essa mãe, né, em alguns momentos na ausência dela, ele descobrindo as coisas da vida. Então ele vai ter a primeira vez que ele vai se embriagar, a primeira vez que ele vai fazer sexo, que é genial, assim, que ele coloca que ele conspurcou a virgindade, a inocência dele, que ele vai, a primeira vez dele vai ser numa casa da luz vermelha espacial. O Ira, esse amigo dele muito louco, leva. E ele vai. Como é que eu vou. Aí ele pagou, né, pra ter o sexo e tal. E aí a moça. Ele tem o orgasmo lá. Aí ele fala: eu jamais vou fazer isso, eu não devia ter, não sei o que lá. Papapá, 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 papapá. Aí a moça fala: quer fazer de novo? Ele: opa, com certeza. Então, assim, é muito legal pegar essa relação da perda da inocência dele. Vai envolver a guerra, né? Ele vai lutar numa guerra. Mais pra frente a gente vai descobrir que, na verdade, o pai dele foi um soldado que morreu na guerra do Vietnã, né? Naquele contexto dos anos 70, como eu falei lá no vídeo do Hair, né? E o Ira, que é um cara extremamente horroroso, sim, vai representar essa figura paterna. Ele vai lidar com coisas do poder, com todas as situações humanas que a gente vai viver durante a vida, né? As decepções, essa perda da inocência, né? E aí, o que vai acontecer? O que é fantástico é o modo como ele conta isso, o modo como é mostrado nas imagens, o modo como... Só um minuto que eu estou pegando, que eu tinha um poema, mas agora eu lembrei de outro. E aí o que acontece? Como que a gente vai perdendo a inocência durante a vida? Então eu recomendo, Horns Up, vocês lerem. É muito legal, é uma obra de arte do ponto de vista estético, o texto é excelente, e aí é legal que ele chega no final, esse eu vou dar spoiler, ou não. Na verdade eu vou. Ele fala, lembra que eu falei que no começo ele ia contar um segredo pra gente? E no final ele chega e os netos dele vêm em volta dele, né? Volta nele já porque ele tá relembrando a vida dele, né? Que ele tomou gosto pelo vinho e tal. Então é a gente com a memória afetada. Quando a gente lembra das coisas, necessariamente as coisas são do jeito que a gente pensa que elas foram, né? A gente às vezes lembra das coisas como a gente quer lembrar, dá um enfoque. Se você pegar às vezes mesmas pessoas que viveram com você o mesmo contexto e você conversar com elas muito tempo depois, elas vão dar visões diferentes sobre a mesma coisa que vocês vivenciaram. E aí ele fala que ia contar um segredo pra gente no começo, né? E os netos dele vêm, o abraçam, é o futuro, são os novos pequenos príncipes que vão passar por tudo aquilo que ele passou. E aí ele fala assim: eu não me lembro mais, porque não faz diferença mais isso, tá? Recomendo, vale a pena, leiam, deve ter em PDF, aí é uma obra meio difícil para achar, eu comprei de novo, porque eu perdi a minha segunda edição encadernada, e agora eu consegui de novo comprar uma outra edição encadernada. Eu mudei o poema aqui, eu ia ler um, aí eu lembrei de outro que fala dessa questão da inocência, que ele chama Casca de Cebola. Casca de Cebola. A inocência não é perdida de uma vez, como muitos imaginam. É que a primeira vez marca mesmo como brasa. Cria um divisor de águas, marco no calendário, história para contar. Depois vamos aos poucos nos anestesiando. Não nos chocamos mais com as coisas que ainda deveriam nos chocar. A inocência é como uma casca de cebola. A perdemos por camadas, finas camadas, que nem nos fazem mais chorar por elas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente se anestesia e perde também o poder de brigar pelas coisas, de lutar pelas coisas que a gente tem direito. Cuidado com isso.
talvez nós estejamos nos anestesiando como sapo dentro da panela que está fervendo e a gente não sabe o que está acontecendo. Obrigado, curta o canal, inscreva-se, dê like, dislike, se não precisa concordar comigo, e a gente se vê em outros vídeos aí. Tchau, tchau.